Olá, bom dia turma! Hoje nós vamos dar continuidade à unidade 4 do livro de vocês, que tem como título Time Well Spent. Hoje nós vamos falar um pouco da gramática que está lá na página 47. E essa gramática vai falar um pouco sobre comparative adjectives. Vocês já pararam para imaginar que fazemos comparações no nosso dia a dia? Então dizemos que um filme é mais interessante que outro, dizemos que uma pessoa é mais legal que outra, que um lugar é mais bonito que outro e assim por diante. Mas como podemos fazer essas comparações em inglês? Então, é isso que vamos aprender agora. E para começar a falar um pouco sobre esse assunto da gramática dos comparativos, como o próprio nome já diz, a gente vai sempre estar comparando dois ou mais objetos, lugares, pessoas. Sempre será mais de dois que vamos estar comparando. E para começar a falar um pouco deles, devemos aprender o que são ou quais são os adjetivos curtos e adjetivos longos, certo? A estrutura da frase vai depender dessas duas partes, adjetivos longos e adjetivos curtos. Então, em português, vou citar algum exemplo de um adjetivo curto, certo? Um adjetivo curto como, podemos dizer que seria o adjetivo feio. Feio, a palavra feio é um adjetivo curto, por ele possuir apenas 2 sílabas. Já o adjetivo bonito, maravilhoso, eles são adjetivos longos por possuírem mais do que 2 sílabas. Em inglês, nós seguimos essa mesma regra, certo? Adjetivos curtos, eles possuem de 1 a 2 sílabas e adjetivos longos, eles possuem mais do que 2 sílabas, ok? Então, para adjetivos curtos, o que é que nós fazemos no adjetivo, certo? Nós adicionamos ER no final da sua palavra. Como, por exemplo, o adjetivo big. Big é um adjetivo curto. Podem observar pela estrutura da palavra. Então, eu preciso acrescentar o ER quando eu vou compará-lo com algo. Por exemplo, New York is bigger than São Paulo. Então, quando eu estou dizendo que Nova York é maior do que São Paulo, então eu acrescento ER. Porém, tem uma regra. Para palavras que possuem em sua estrutura consoante, vogal, consoante, o que é que eu faço? Eu dobro a última letra, ou seja, repito a última letra e acrescento ER. Então, a frase vai ficar New York is bigger than São Paulo. Então, estrutura de frases no comparativo para adjetivos curtos. Adiciono ER no meu adjetivo, acompanhado da partícula da palavra than, certo? Essa palavra que vai comparar algo que eu falei no início com outra coisa que eu falei lá no final, ok? E para adjetivos longos, como beautiful, certo? Com adjetivos maiores, com palavras com 3 ou mais sílabas, nós utilizamos dessa forma. O que eu quero comparar mais o more, mais o adjetivo em sua forma original, ou seja, sua palavra normal, o than, que é a palavra de comparação, mais o outro objeto, a outra pessoa, seja qual for, que eu vou comparar lá no final da frase. Então, a frase pode ficar assim. Sheila is more beautiful than Carla, certo? Então, nessa frase nós utilizamos o more e o than, acrescido do adjetivo no meio, entre eles, comparando os dois substantivos ou os dois adjetivos, ok? Então, de acordo com essa breve explicação sobre os adjetivos comparativos, vocês vão fazer a questão 1, que diz assim: Read the examples from the game review and
the adjectives. Então, vocês irão ler esses exemplos e sublinhar os adjetivos, certo? Eles já estão em sua forma no comparativo, certo? Alguns já estão acrescidos do ER por ser um adjetivo curto. Outros estão na sua forma normal por ser um adjetivo longo. Na questão 2, vocês vão enumerar a segunda coluna de acordo com a primeira, falando um pouco sobre essas regras que eu acabei de falar. Na questão 5, vocês vão escrever a forma comparativa dessas palavras, certo? Todas essas palavras que estão aí, elas são adjetivos curtos. Vocês podem observar que ela tem de 1 a 2 sílabas. Na questão 6, vocês vão observar essa tabelinha que está aqui na página 47 e vocês vão comparar, fazer a comparação entre o Apocalipse 1 e o Apocalipse 2, de acordo com os adjetivos que estão aqui nessa coluna, certo? Como, por exemplo, nós temos Apocalypse 2 is faster than Apocalypse 1. Então, vocês vão fazer essa comparação de acordo com esses adjetivos que estão na primeira coluna, ok? E ainda, na página 48, vocês vão ler o texto que fala um pouco sobre Leisure in Dubai. Esse texto ele está aqui na página 49, The City of Gold. É uma cidade bastante rica, bastante interessante, uma cidade turística, onde tem diversos pontos turísticos para visita. E de acordo com esse texto, vocês irão fazer a questão 1, 2, 3 e 4, certo? Na questão 1, 2 e 3, vocês vão fazer de acordo com o texto. Na questão 1, vocês irão marcar, ler o texto e marcar no mapa quais são os lugares que eles mencionaram, certo? Marcando com um xizinho. Na questão 2, vocês irão escrever o nome dos lugares descritos. Lá descrito, tá a descrição do local, vocês vão colocar o nome do local, de acordo com sua descrição. E no seu caderno, vocês irão responder a questão 3, certo? Que tem letra A, B, C e D, de acordo com o texto. Então, essas questões de interpretação de texto, elas são de acordo com o texto. Então, as respostas vêm em inglês. E no vocabulary, que fala um pouco places in the city, vocês vão escrever o nome desses lugares de acordo com as descrições. O nome dos lugares está aqui nesse quadro, certo? Então, está descrito o que cada um desses lugares as atividades que são feitas nesses lugares, você vai escrever o nome deles aqui abaixo, ok? Então, pessoal, essa é a nossa proposta de atividade dessa semana. Espero que todos façam. E qualquer dúvida, vocês mandam mensagem. Terminando a atividade, manda para o e-mail. Assim como eu já falei, atividades valem notas, certo? Um beijo e até a próxima aula.